Uma coleta de lixo descobre um segredo oculto. A mansão é uma sombra imponente no horizonte, como se guardasse segredos que o mundo não devia conhecer. O sol brilhava forte, mas a atmosfera era pesada. Uma brisa inquieta sussurrava histórias esquecidas entre as folhas secas. Hoje, Sofia estava aqui, com suas luvas rasgadas e um carrinho de coleta empurrando o fardo do dia a dia. Ela não tinha escolha. Precisava juntar o que pudesse para alimentar a pequena Clara. Enquanto revirava os restos envolto em poeira, como se tivesse sido esquecido por décadas. As páginas estavam amareladas. Curiosa, Sofia abriu. O que era um simples registro de limpeza logo se transformou em algo perturbador. Frases sobre cifras enormes, transações obscuras e nomes que pareciam saídos de um filme de máfia saltaram aos seus olhos, fazendo seu coração acelerar. Mas não parou por aí. A cada página folheada, a história do bilionário que um dia viveu ali se desdobrava em escândalos, segredos sujos ou crueldades encobertas por sorrisos de gala. Nó na garganta crescendo. De repente, ela ouviu passos atrás dela. O filho do magnata, um jovem de olhar desconfiado e atitude imperiosa, apareceu do nada. Ele estava ali como um lobo em meio a ovelhas. O que ficaria mais claro a cada troca de palavras era que ele faria de tudo para proteger o nome da família, mesmo que isso significasse ameaçar quem fosse necessário. Sofia não deveria estar aqui, ele disse em tom cortante. Ela sentiu seu estômago revirar. Sua mente, uma tempestade de dúvidas. Era um rosto que sabia que o poder e a riqueza a cercavam, e a fragilidade de sua situação subitamente pesava sobre seus ombros. Por Clara, por tudo o que estava em jogo, ela precisava decidir. Seria melhor mantê-lo tudo em segredo, como sempre fizeram, ou expor a verdade à luz do dia? Enquanto o clima esquentava e a tensão pairava no ar como uma nuvem de tempestade, Sofia se lembrou das risadas de Clara, dos sonhos que sonhou para a filha. O diário se tornara não apenas evidência, mas uma lâmpada acesa no escuro de sua vida. O que estava em jogo era muito mais do que um escândalo. Era sua chance de lutar por justiça. Mas, no fundo, Sofia também se sentia culpada. Será que poderia dedicar o tempo necessário à filha enquanto buscava essa verdade arriscada? E com o espinho da dúvida cravado em seu peito, ela se deparou com uma nova evidência que prometia mudar tudo mais uma vez. Algo que, se exposto, poderia fazer a mansão tremer em seus alicerces. O que eu faço agora? Ela pensou. Justo quando a tensão estava no auge, um silêncio sepulcral tomou conta. As paredes da mansão pareciam absorver o peso das revelações por vir. Uma escolha se aproximava, e Sofia, decidida a romper a bolha de opressão que a cercava, ficou frente a frente com o dilema que poderia alterar o destino de sua vida e de Clara. No botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo explosivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o silêncio menstruava no ar tenso, Sofia respirava fundo, determinada a responder àquela ameaça. Diga-me o que você quer. Ela se esforçava para manter a voz firme, mas o pânico começava a engatinhar por sua espinha.
O jovem, de olhos afiados como garras, aproximou-se ainda mais. Seus aços eram pesados, dominadores. Essa casa não é um lugar para você, Sofia. Sua curiosidade pode custar caro. Ela olhou para o diário em suas mãos, a prova de que a verdade estava escondida em cada palavra escrita ali. A adrenalina batia em seu peito, mas a história que agora conhecia a encorajava a resistir. Eu não tenho medo de você. O que quer que você faça, eu vou contar a verdade. Mas antes que pudesse visualizar o que aconteceria a seguir, um grito cortou o silêncio da mansão. O som veio de dentro da casa, agudo e desesperador. Sofia imediatamente virou a cabeça, o coração disparando. Havia algo mais em jogo ali. Não escute isso, é só uma farsa. Para de se assustar. O filho do milionário tentou desviar sua pensão, mas era tarde demais. A voz de uma mulher ecoava e Sofia reconheceu aquele timbre afligido. Clara. Sem pensar duas vezes, Sofia virou-se e correu em direção à mansão. O jovem a seguiu, a raiva agora transformada em desespero. Pare, Sofia. Você não sabe o que está fazendo. O corredor estava escuro. As paredes aqui eram mais frias, quase gélidas. O eco dos passos ressoava como uma batida de tambor em um ritual. Sofia abriu a porta do que parecia ser uma biblioteca e ficou sem palavras. Ali, em meio a estantes de livros empoeirados, estava Clara, a pequena segurando uma boneca quebrada, os olhos grandes e temerosos. Mas, ao lado dela, havia algo muito mais preocupante. Uma mulher, com um olhar que Sofia nunca esqueceria. Era a esposa do magnata, a mãe do jovem que a ameaçava. Você não deveria ter vindo aqui, Sofia. Estava tudo tão quieto. A mulher não estava sozinha. Havia outros 2 homens, todos com uma expressão que era uma mistura de raiva e desespero. Você não me disse que não tinha mais contato com ela, murmurou o filho, a voz embargada. Você prometeu! O choque na sua face era palpável, como se descobrisse que a única linha que separava seu mundo do de Sofia estava prestes a desmoronar. A esposa do milionário virou-se, um sorriso triste se formando. Eu tive que garantir. E fica-se em silêncio. Olha onde estamos agora. Ela apontou um dedo trêmulo para o diário que Sofia ainda segurava. Já não é mais só sobre você, mas sobre nós. O que você leu pode destruir tudo. A tensão aumentou. Sofia percebeu que estava no centro de um triângulo de mentiras, segredos e histórias que se entrelaçavam de forma devastadora. O que vocês fizeram? A voz de Sofia saiu como um sussurro, mas carregava um peso imenso. A esposa, parecendo ter perdido todas as esperanças, lançou uma bomba. O que está escrito lá não é só sobre o pai dele. É sobre nós. Amores escondidos, traições. Clara não é apenas a sua filha. Ela é parte de algo muito mais. Complexo. O mundo de Sofia desabou ao ouvir aquilo. Os sentimentos a inundaram. Amor, medo, raiva. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, a mão tremendo no diário, incapaz de processar a magnitude daquela revelação. No instante em que a verdade ameaçava se revelar, um barulho ensurdecedor ecoou pela mansão. Uma explosão ou um tiro, algo terrível e definitivo. As paredes pareciam tremer, e o chão sob seus pés vacilou. Algo dentro da casa havia mudado para sempre. Vamos sair daqui! O filho do magnata gritou, puxando Clara, mas a decisão de Sofia estava apenas começando. Agora, com o universo de segredos se desmantelando, ela se deu conta de que seus caminhos estavam entrelaçados de uma forma que nunca poderia imaginar. Enquanto o caos se desencadeava, Sofia se lembrou do diário e o levantou, a razão pela qual tudo havia começado. Ela tinha um plano.
A batalha não havia terminado. Isto era apenas o começo. Mas a pergunta restava: até onde ela iria para proteger Clara, enquanto tudo o que ela acreditava começava a ruir? O caos se instalou de repente. O estrondo fez com que as paredes da mansão parecessem vibrar. Sofia sentiu o susto atravessar seu corpo, como um choque elétrico. A esposa do milionário, com o olhar assombrado, recuou, e até o filho, Fechando-se na urgência, puxando Clara em direção à saída. O diarista em um canto da biblioteca se despedaçou em pensamentos, tentando entender o que tinha acontecido. Mas a esposa do magnata não moveria um dedo. "Vocês não podem ir embora assim!" ela implorou, a voz um sussurro aflitivo, quase perdida em meio ao caos. Sofia estava decidida. O diário batia como um tambor em sua bolsa, pesado com verdades sombrias. Mas agora não era o momento de retornar a essas páginas. A única coisa que importava era Clara, sua vida, sua segurança. Ela começou a correr, puxando a filha atrás de si. As escadas rangiam sob os pés, como se a mansão quisesse alertá-las do que estava por vir. "Você não pode levar ela." O filho do magnata a seguiu, a raiva agora misturada a uma preocupação inesperada. "Se essa verdade sair, você e sua filha vão se arrepender." Ele tinha se tornado um lobo sem freios. A dualidade entre o desejo de proteger Clara e o pavor da revelação chamuscando suas palavras. Mas Sofia não parou. Elas chegaram ao hall de entrada, onde a atmosfera era gelada. O ambiente parecia em uma espiral de desespero. "Não deixem ela sair!" gritou a mulher do magnata, mas a atenção de Sofia estava em um grupo de homens que avançava rapidamente pela porta da frente, armados e ameaçadores. O coração de Sofia disparou. Eles estavam ali, a serviço da família rica, prontos para silenciar qualquer voz que ousasse expor os segredos profundos. "Agora temos que sair!" gritou o filho do milionário. Seu tom mudou, a urgência era visível. Mas ele também parecia deslocado, as emoções mais humanas flutuando na superfície. E por um breve momento, Sofia hesitou. Mas quando a porta se abriu e os homens entraram, ela finalmente entendeu. Medo é contagioso. Sem pensar, pegou Clara nos braços enquanto corria em direção a uma porta lateral. Seu pensamento estava acelerado, procurando uma saída. Percebeu que estava em um jogo muito maior do que poderia imaginar. Mas logo tudo ficou ainda mais confuso. Os homens começaram a gritar em um alvoroço. E para o horror de Sofia, uma das figuras se virou. E havia algo familiar no rosto dele. O homem era um velho fantasma de seu passado. Alguém que ela achava que estava longe para sempre. "Você?" A palavra escapuliu de seus lábios antes que ela pudesse segurá-la. Era Lucas, um amigo de infância. Agora um dos capangas a serviço da família. O ódio e o pavor se misturavam em seus olhares disparados. "O que você está fazendo aqui, Sofia?" Ele parecia chocada, mas a sua presença ali, no coração da mansão, começou a quebrar toda a narrativa que ela pensava entender. Ela não sabia se deveria fugir ou confrontá-lo. Ele estava preso nesse ciclo de riqueza e violência, assim como os outros. E agora ele a conhecia pelo que era. A segurança dela estava por um fio. "Lucas, me ajude!" Foi tudo o que conseguiu dizer, a urgência em sua voz escorregando para a súplica. E com isso, o chão sob seus pés pareceu se abrir. Um grito ecoou no ar, e a realidade dela fez uma reviravolta dramática. O diário, aquelas páginas manchadas de secretos podres,
Agora não era apenas uma ferramenta de poder. Era uma arma que poderia causar estragos irreparáveis. A verdade tinha muitas faces, e cada uma. Delas estava prestes a se revelar. Quando o caos aumentava, Sofia percebeu que não se tratava apenas de proteger Clara, mas de um legado de mentiras que sua própria vida estava prestes a desmoronar. E a única pergunta que ecoava em sua mente era: até onde você iria para defender sua família quando tudo o que sabia estivesse em jogo? O chão sob os pés de Sofia parecia tremer, mas não era apenas por causa do alvoroço ao seu redor. O olhar de Lucas, seu antigo amigo de infância, deixava tudo mais confuso. O que você está fazendo aqui, Sofia? A dúvida e a impetuosidade em sua voz faziam o coração dela se apertar. Lucas, por favor, eu só preciso sair. A voz de Sofia tremia, mas seu desespero era palpável. Clara, ainda em seus braços, olhava para além do caos, com olhos entorpecidos pelo medo. O que estava acontecendo não parecia real. O diário, guardado como uma possível salvação, agora parecia uma maldição. Mas foi então que tudo mudou. Uma das portas da biblioteca se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens armados e prontos. O terror se espalhou como fogo em palha seca. Sofia! Gritou o filho do magnata, a voz mais alarmada do que nunca. Vamos! Murmurou, já imaginando um desenrolar trágico. E quando ela pensou que as coisas não podiam ficar piores, uma mulher apareceu no fundo do corredor. Era a esposa do magnata, com uma expressão que fintava entre a dor e a determinação. Chega! Ela gritou, e o silêncio caiu como uma lâmina afiada. Está na hora de acabar com isso. No momento em que Sofia começou a entender o significado daquelas palavras, o ar se encheu de tensão. O que você quer dizer com isso? Questionou, desafiando a mulher a revelar o que estava escondido sob as camadas de mentiras. Você não compreende, Sofia. Clara é parte de algo muito maior. É hora de enfrentar a verdade. Os olhos da mulher brilhavam com algo que Sofia não conseguia identificar. Podia ser culpa, paixão ou dor. Então, como se tudo estivesse conspirando para desmoronar sua vida, uma explosão irrompeu ao fundo da mansão, como uma bomba explodindo e arremessando os conceitos de segurança pelo ar. As janelas estouraram e uma fumaça densa começou a se espalhar pela sala. O pânico tomou conta. Luzes falharam e gritos ecoaram. Vamos! Gritou Lucas. Mas quando ele estendeu a mão, um novo choque a paralisou. No meio da fumaça e do caos, um homem uniformizado emergiu. O olhar dele era familiar. Sofia quase desmaiou ao reconhecê-lo. Era seu pai. Mas o que ele estava fazendo ali? Papá? A incredulidade era evidente em sua voz. Ele não era só uma figura perdida na memória. Ele estava ali naquela mansão, no meio de toda a confusão. Ele rapidamente se aproximou e, sem cerimônia, puxou Clara para perto, como se a protegesse de algo. Você tinha que ficar longe, Sofia. Sempre quis que você se mantivesse longe disso. Como você pôde, pai? As palavras saíram dele como um sussurro, tão intensas quanto o desespero que escorria por cada poro de sua pele. O que você realmente escondeu de mim? Clara não é só uma menina. Barco e segredos estão prestes a vir à tona. Clara é muito mais do que todos vocês pensam. Então tudo virou um turbilhão. O diário, que parecia ser a chave para libertar Sofia, agora só trouxe mais perguntas. O que mais estava escondido ali? As paredes da mansão, antes opressivas, agora pareciam estar se fechando em torno deles.
como se tudo estivesse dentro do mesmo destino trágico, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Sofia percebeu que segredo poderia ser mais devastador do que ela já imaginava. A linha entre a verdade e a mentira se tornava cada vez mais tênue. Quem realmente era Clara? E quem Sofia realmente era? O tempo estava se esgotando enquanto a casa se tornava um labirinto de segredos e enganos. E ali, com o cheiro de fumaça entrando em seus pulmões, ela decidiu que não poderia mais ficar na sombra da incerteza. Uma escolha surgia diante dela, mas qual caminho seguiria? A pergunta ainda ecoava na mente dela. Até onde ela iria para salvar não apenas Clara, mas a verdade sobre si mesma? O chão sob os pés de Sofia parecia tremer, mas não era apenas por causa do alvoroço ao seu redor. O olhar de Lucas, seu antigo amigo de infância, deixava tudo mais confuso. O que você está fazendo aqui? Sair, a voz de Sofia tremia, mas seu desespero era palpável. Clara, ainda em seus braços, olhava para além do caos com olhos entorpecidos pelo medo. O que estava acontecendo não parecia real. O diário, guardado como uma possível salvação, agora parecia uma maldição. Mas foi então que tudo mudou. Uma das portas da biblioteca se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens, armados e prontos. O terror se espalhou como fogo em palha seca. Sofia! Gritou o filho do magnata, a voz mais alarmada do que nunca. Ele não parecia mais uma ameaça, mas um mero rapaz assombrado pela mesma tempestade. O coração de Sofia acelerou. Aquela cena estava prestes a se transformar em um pesadelo. Para onde vamos? Murmurou, já imaginando um desenrolar trágico. E quando ela pensou que as coisas não podiam ficar piores, uma explosão irrompeu ao fundo da mansão. Como uma bomba explodindo e arremessando os conceitos de segurança pelo ar. As janelas estouraram e uma fumaça densa começou a se espalhar pela sala. O pânico tomou conta. Luzes falharam e gritos ecoaram. "Vamos!" gritou Lucas. Mas quando ele estendeu a mão, um novo choque a paralisou. No meio da fumaça e do caos, um homem uniformizado emergiu. O olhar dele era familiar. Sofia quase desmaiou ao reconhecê-lo. Era seu pai. Mas o que ele estava fazendo ali? Papá, a incredulidade era evidente em sua voz. Ele não era só uma figura perdida na memória. Ele estava ali naquela mansão, no meio de toda a confusão. Ele rapidamente se aproximou e, sem cerimônia, puxou Clara para perto, como se a protegesse de algo. Você tinha que ficar longe, Sofia. Sempre quis que você se mantivesse longe disso. Como você pôde, pai? As palavras saíram dele como um sussurro, tão intensas quanto o desespero que escorria por cada poro de sua pele. O que você realmente escondeu de mim? Clara não é só uma menina. Ela é... Nossa, basta! A esposa do magnata interrompeu, sua voz ressoando com uma ferocidade que lembrava um rugido. Cada um de vocês precisa entender que nós estamos todos no mesmo barco e segredos estão prestes a vir à tona. Clara é muito mais o que todos vocês pensam. Então, tudo virou um turbilhão. O diário, que parecia ser a chave para libertar Sofia, agora só trouxe mais perguntas. O que mais estava escondido ali? As paredes da mansão, antes opressivas, agora pareciam estar se fechando em torno deles, como se tudo estivesse dentro do mesmo destino trágico. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Sofia percebeu que segredo poderia ser mais devastador do que ela já imaginava. A linha entre a verdade e a mentira se tornava cada vez mais tênue. Quem realmente era Clara? E quem Sofia realmente era? O tempo estava se esgotando, enquanto a casa se tornava um labirinto de segredos e enganos. E ali, com o cheiro de fumaça entrando em seus pulmões, ela decidiu que não poderia mais ficar na sombra da incerteza.
Uma escolha surgia diante dela. Mas qual caminho seguiria? A pergunta ainda ecoava na mente dela. Até onde ela iria para salvar não apenas Clara, mas a verdade sobre si mesma? O ar estava denso, quase insuportável, e Sofia sentiu o coração acelerar. Olhou para Clara, seus olhos grandes e assustados, e para Lucas, seu velho amigo agora cercado por sombras e incertezas. O olhar do pai dela estava fixo nos dois, transbordando um misto de raiva e preocupação. "Precisamos sair agora!" gritou Lucas, puxando-a pelos ombros. Mas assim que ele tocou em Clara, a criança começou a chorar, mais agitada. O pânico estava no ar, um peso que sufocava. Sofia, entre os gritos e a fumaça que invadia a sala, conseguiu trazer de volta a sua determinação. A verdade precisava ser revelada. "Espere!" ela gritou, erguendo a voz acima do caos. "O que significa tudo isso? Clara é... o quê? Exatamente?" A esposa do magnata tentou falar, mas foi interrompida pelo pai de Sofia. "Ela precisa saber, Sofia! É hora!" As palavras saíram como um gemido, cheias de frustração e medo. Então a mulher deu um passo à frente. "Clara não é só sua filha, Sofia. Ela é uma parte fundamental do que está acontecendo. Você precisa entender." O tom dela se alterou e a incredulidade tomou conta do ambiente enquanto alguns dos homens armados começaram a hesitar, sem saberem se deviam avançar ou recuar. Antes que alguém pudesse processar isso, uma das janelas estourou com um estrondo ensurdecedor. Peças de vidro cortaram o ar, enviando fragmentos brilhantes aos quatro ventos. Uma explosão de adrenalina varreu a sala. "Saiam!" o filho do magnata berrou, mas a atenção de todos estava voltada para o que acontecia no canto da biblioteca. Do nada, uma figura surgiu das sombras, com um balançar de braços. Uma mulher, com um olhar decidido e determinado, entrou na sala. "A verdade não pode ser contida!" ela gritou. Sofia conhecia aquele rosto. Era Renata, a irmã do magnata, uma mulher que todos pensavam ter desaparecido anos atrás. "Renata!" Sofia ficou paralisada. "Você está viva!" Não podia acreditar. Uma onda de confusão e alívio a invadiu ao mesmo tempo. "Sim, e mais do que nunca você precisa saber que Clara é especial. Ela foi criada para ser a chave do nosso legado. Você não está apenas lutando por ela, mas também pela nossa história, Sofia." A revelação era chocante. O que Renata estava dizendo parecia loucura, mas o olhar dela era cheio de uma verdade que Sofia nunca havia visto antes. Clara, ainda em seus braços, parecia flutuar entre o medo e a curiosidade. "Mamãe, quem é ela?" A pequena parecia sentir que algo estava prestes a mudar drasticamente. "É uma longa história, mas é hora de você saber a verdade, filha." A resposta de Sofia saiu em um fio de voz, quase como um sussurro. Assim que as palavras deixaram sua boca, a mansão tremeu novamente. Mas agora não era apenas devido ao barulho. No instante seguinte, o chão sob eles começou a rachar e uma luz ofuscante brotou daquela fenda. Algo profundo e sombrio parecia estar acordando, como se as paredes da mansão estivessem se desintegrando. "O que está acontecendo?" gritou Lucas. Mas Sofia já sabia que a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira explosiva. Sinal de alerta! E a sala parecia uma cena de filme, onde os destinos estavam prestes a se entrelaçar em uma nova narrativa. "Mãe, o que você quer dizer?" Clara perguntou, o medo no olhar deslocando-se lentamente para a curiosidade. Cada rosto na sala esperava a resposta. O silêncio repleto de mistério cresceu, e Sofia percebeu que o que antes parecia ser a busca por proteção, agora era uma disputa por controle sobre algo muito maior do que o simples amor de uma mãe. Com a mansão tremessando ao redor deles, Sofia, Renata, a pergunta pairava.
mais profunda do que nunca. Quem realmente eram eles? E que verdade perigosa estavam prestes a enfrentar juntos? O ar estava denso, quase insuportável, e Sofia sentiu o coração acelerar. Olhou para Clara, seus olhos grandes e assustados, e para Lucas, seu velho amigo agora cercado por sombras e incertezas. O olhar do pai dela estava fixo nos dois, transbordando um misto de raiva e preocupação. "Precisamos sair agora!" gritou Lucas, puxando-a pelos ombros. Mas assim que ele tocou em Clara, a criança começou a chorar, mais agitada. O pânico estava no ar, um peso que sufocava. Sofia, entre os gritos e a fumaça que invadia a sala, conseguiu trazer de volta a sua determinação. A verdade precisava ser revelada. "Espere!" ela gritou, erguendo a voz acima do caos. "O que significa tudo isso? Clara é o que, exatamente?" A esposa do magnata tentou falar, mas foi interrompida pelo pai de Sofia. "Ela precisa saber, Sofia. É hora." As palavras saíram como um gemido, cheias de frustração e medo. Então a mulher deu um passo à frente. "Clara não é só sua filha, Sofia. Ela é uma parte fundamental do que está acontecendo. Você precisa entender." O tom dela se alterou e a incredulidade tomou conta do ambiente, enquanto alguns dos homens armados começaram a hesitar, sem saberem se deviam avançar ou recuar. Peças de vidro cortaram o ar, enviando fragmentos brilhantes aos quatro ventos. Uma explosão de adrenalina varreu a sala. "Saiam!" O filho do magnata berrou, mas a atenção de todos estava voltada para o que acontecia no canto da biblioteca. Do nada, uma figura surgiu das sombras com um balançar de braços. Uma mulher, com um olhar decidido e determinado, entrou na sala. "A verdade não pode ser contida!" ela gritou. Sofia conhecia aquele rosto. Era Renata, a irmã do magnata. Uma mulher que todos pensavam ter desaparecido anos atrás. "Renata!" Sofia ficou paralisada. "Você está viva?" Não podia crer que Clara é especial. Ela foi criada para ser a chave do nosso legado. Você não está apenas lutando por ela, mas também pela nossa história, Sofia. A revelação era chocante. O que Renata estava dizendo parecia loucura, mas o olhar dela era cheio de uma verdade que Sofia nunca havia visto antes. Clara, ainda em seus braços, parecia flutuar entre o medo e a curiosidade. "Mamãe, quem é ela?" A pequena parecia sentir que algo estava prestes a mudar drasticamente. Agora não era apenas devido ao barulho. No instante seguinte, o chão sob eles começou a rachar e uma luz ofuscante brotou daquela fenda. Algo profundo e sombrio parecia estar acordando, como se as paredes da mansão estivessem se desintegrando. "O que está acontecendo?" gritou Lucas. Mas Sofia já sabia que a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira explosiva. "Vocês todos precisam decidir agora. A verdade não é apenas um fardo. É uma oportunidade e um risco." As palavras de Renata se ecoaram. Medo no olhar, deslocando-se lentamente para a curiosidade. Cada rosto na sala esperava a resposta. O silêncio repleto de mistério cresceu e Sofia percebeu que o que antes parecia ser a busca por proteção, agora era uma disputa por controle sobre algo muito maior do que o simples amor de uma mãe. Com a mansão tremeçando ao redor deles, Sofia, Renata, o pai e Lucas se olharam, enquanto Clara os observava, a chave para tudo. E a incerteza pairava pesada no ar como uma tempestade prestes a eclodir. A pergunta pairava mais profunda do que nunca: quem realmente eram eles e que verdade perigosa estavam prestes a enfrentar juntos? E então, no meio da confusão, um novo estrondo se fez. "Ouvir!
A porta se abriu de uma vez, e de repente um grupo de homens armados e mascarados entrou, seus rostos escondidos nas sombras e liderados por uma figura alta. Sofia prendeu a respiração ao reconhecer aquele homem, seu antigo parceiro de vida, Miguel, que ela acreditava estar morto. Miguel? Sua voz falhou. Um choque reverberando em seu corpo. Um passo à frente, seus olhos cheios de uma mistura de amor e dor. Desculpe por tudo, Sofia, mas você precisa entender. A verdade é muito mais obscura do que você imagina. Clara não é apenas uma filha. Ela é parte do nosso plano, uma peça no jogo que nós não podemos controlar. As palavras dele foram como uma faca atravessando o coração de Sofia. Todo o seu mundo, suas crenças, a confiança em quem deveria ser. O que ele estava dizendo? Como ele estava envolvido nisso tudo? O que mais ele escondia? E, naquele instante, enquanto a casa ao redor deles parecia estar desmoronando, tudo que Sofia acreditava conhecer se desfez em ruído ensurdecedor. A última coisa que ela viu foi o olhar de Miguel, cheio de segredos, enquanto a escuridão a envolveu, deixando só uma certeza. As consequências daquele momento iriam reverberar por muito tempo, e o que ela faria a seguir poderia mudar tudo novamente. O mundo pareceu parar por um segundo. O olhar de Sofia varreu a sala, agora preenchida com uma nova tensão. Miguel, de pé ali, cercado por seus homens armados, trouxe à tona um sorriso que misturava dor e ironia. Desculpe por tudo, Sofia, disse ele, com uma voz que tremia. Mas você precisa entender. A verdade é muito mais obscura do que você imagina. Era como se o chão se desfizesse sob os pés dela. Clara, em seus braços, começou a chorar mais, o som engolido pela confusão ao redor. O que você quer dizer com isso? Sofia exigiu, a raiva crescendo dentro dela. Não era a primeira vez que Miguel aparecia, mas agora ele parecia um fantasma do passado, atormentando suas memórias. E então, como se as paredes da mansão estivessem prestes a ruir, aquele tremor aumentou. É a herança do nosso legado. Clara é a peça central, continuou Miguel, parecendo perder o controle da própria narrativa. Ela é descendente de uma linhagem que não pode ser ignorada. Um silêncio de choque pairou e a sala passou a ser preenchida com murmúrios. A esposa do magnata, Renata, avançou cuidando do impacto da revelação. Isso não é apenas sobre a riqueza, o que foi feito a Clara, o que nós fizemos a você. Tudo isso faz parte de um plano muito maior. Sofia sentiu o olhar de todos em cima dela. Os homens, aqueles homens armados, estavam ali, prontos para agir. Medo, raiva, dúvida. Sua mente girava, como se estivesse presa em uma tempestade. Clara é só uma criança. O que vocês querem dela? O desespero se infiltrava na voz, ecoando pelo lugar. E então a realidade que a cercava começou a se decompor. Uma porta ao fundo se abriu novamente, e um grito ecoou pela mansão, reverberando em cada canto. Sofia virou a cabeça e o coração dela parou. Era a mãe dela, ou pelo menos a pessoa que ela acreditava ser sua mãe. Mãe? A palavra saiu como um sussurro, cheia de incrédula esperança. Você está viva. Não havia como o que estava acontecendo ser real. Sim, Sofia, eu estou aqui, mas a verdade é muito mais complexa do que você imagina, disse a mulher, seus olhos cheios de uma mistura de amor e medo. Eu nunca fui sua mãe de verdade. Eu sou sua tia. Seu verdadeiro pai está mais próximo do que você pensa. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover. A revelação era como um golpe no estômago. Sofia sentiu o corpo
todo vacilar, a dor se espalhando como uma onda. Clara, a pequena, estava entre dois mundos, e tudo que a mãe dela acreditava ter construído foi desmoronando. Mãe? Tia? O nó na garganta de Sofia cresceu. Ela queria entender, mas não havia tempo. A casa continuou. E depois para Lucas, que estava parado como uma estátua ao seu lado, chocado demais para reagir. Nós não podemos deixar isso acontecer, gritou. Olhou para os rostos familiares, emocionados e confusos, e teve certeza de que nada seria o mesmo novamente. Presos em um jogo que eles não entenderam, com o legado de mentiras que agora ameaçava engolir todos. A atmosfera estava carregada e pesada. Alguém estava prestes a perder tudo, e a pergunta pairava no ar, irremediavelmente. Quem realmente era Clara? E qual o destino reservado para todos eles? Justo nesse momento, uma nova explosão ecoou pela mansão, fazendo os rostos se virarem em pânico, enquanto a realidade se tornava uma sombra ameaçadora. O que aconteceria a seguir? Era um mistério que ninguém poderia prever. A casa tremeu de novo. Sofia estava em choque, apenas tentando processar tudo. Olhou para Miguel, que agora parecia mais uma sombra do que um homem. Você está aqui e agora me diz isso. O que mais você escondeu de mim? As palavras saíram como um grito sufocado, o medo e a raiva misturando-se. Precisamos sair, Sofia. Lucas chamou, olhando ao redor, como se a casa pudesse desabar a qualquer momento. Mas as palavras de Miguel ainda ressoavam em sua mente. Clara era parte de algo maior. E quem eram aquelas pessoas ao redor deles? E isso foi quando tudo aconteceu. Numa fenda profunda, como um abismo devorando o que restava do que conheciam. Sofia segurou Clara com força enquanto o pânico explodia ao seu redor. O que era aquele poder? Uma onda de energia parecia pulsar do fundo da fenda, como se algo antigo e poderoso estivesse despertando. Mãe! Clara gritou, sua voz ecoando com desespero. O que está acontecendo? Enquanto Sofia tentou se afastar da borda da fenda, uma figura de dentro da luz começou a emergir. Era impossível ver, mas o formato era conhecido. Uma mulher, familiar, envolta em uma aura dourada, como se cada passo dela fosse iluminado por um brilho interno. A imagem se tornava cada vez mais clara. E quando a figura finalmente saiu da luz, Sofia ficou sem palavras. Era sua avó, a mulher que ela pensou ter perdido para sempre. Vovó? O ar saiu dos pulmões de Sofia como se um peso o tivesse esmagado. Você está viva? Meu tempo ainda não acabou, minha querida. O tom da avó era como um sussurro suave, um bálsamo sobre a dor, mas ao mesmo tempo havia uma gravidade intensa em suas palavras. Ouvi seus lamentos, e é hora de revelar a verdade. As paredes pareciam estremecer. E Sofia não sabia se era por causa do caos ao redor ou pelo que estava prestes a ocorrer. De verdade, o que você sabe sobre Clara? A avó sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar. Clara é parte de um legado que se estende por gerações. Ela é a última guardiã de um poder ancestral que foi mantido em segredo, um poder que muitos buscavam e que a sua família tentou esconder. Miguel estava pálido, os olhos arregalados. Isso é loucura! Ele exclamou, mas a avó não olhou para ele. Sofia estava presa em um vórtice de confusão e revelações. Você está dizendo que Clara é especial? Não apenas especial, a avó corrigiu. Ela é a chave para tudo o que sua família silenciou, para o bem ou para o mal. A sala ficou em silêncio e a tensão cortava o ar como um fio afiado. Todos estavam congelados, ouvindo a herança que moldou suas vidas sem que eles soubessem.
O filho do magnata deu um passo à frente, um misto de raiva e medo em seu olhar. O que você está dizendo pode destruir tudo que construímos. Ele desafiou, e o eco de suas palavras foi mais forte do que qualquer explosão. Mas então, tudo mudou de novo. A fenda no chão começou a emitir um brilho intenso, quase ensurdecedor. Uma onda de energia pulsou, e de repente uma voz ecoou, vinda de algum lugar profundo. Vocês não podem escapar da verdade. A voz era poderosa e ao mesmo tempo como um lamento. No mesmo instante, Miguel caiu de joelhos, suas mãos agarrando a cabeça. Não! Não, eu não posso deixar isso acontecer. Ele parecia estar lutando contra uma dor interna, enquanto os outros olhavam em choque. E no ápice desse caos, os olhares se voltaram para Clara. Uma aura resplandecente começou a envolver a pequena, como se a luz que emanava da fenda estivesse buscando-a. Aquela criança que parecia tão inocente agora era central em tudo. Clara! Sofia gritou, estendendo os braços para protegê-la. As palavras da avó reverberavam. Ela é a chave, e vocês devem escolher agora. Será que vocês se juntarão a ela ou permanecerão nas sombras? A pergunta pairou no ar, um dilema que poderia mudar não apenas suas vidas, mas tudo o que cercava a poderosa herança de sua família. Que estava prestes a acontecer caiu sobre todos. O destino os aguardava. No entanto, a decisão seria deles. E talvez o mais chocante de tudo. Qual caminho escolheriam, sabendo que isso poderia impactar não apenas suas vidas, mas também a própria essência do que eram? O chão da mansão continuava a tremular sob uma onda de energia que ameaçava engolir tudo. Sofia segurou Clara, os braços a proteger a pequena diante da fenda vibrante que pulsava no centro do salão. O que está acontecendo? A voz dela soou como um eco perdido entre as chamas da verdade prestes a se revelar. Você é mais do que apenas uma filha, a avó disse, seu olhar fixo em Clara com uma mistura de amor e preocupação. Você é a chave para um legado que a sua família tentou esconder por gerações. Pânico encheu o ar quando Miguel, a figura familiar do passado, começou a se levantar do chão. Sua face marcada por uma luta interna. O poder emanava da fenda, como se tudo e todos estivessem sendo puxados para um abismo desconhecido. Não podemos deixar que isso aconteça. Ele gritou, a voz quebrando sob a pressão do peso emocional. Clara precisa ser mantida a salvo. As palavras ecoaram, e a tensão na sala transformou-se em desespero palpável. Sofia olhou para Lucas, que estava paralisado, tentando compreender a dimensão de tudo o que ouviu. Isso é real, Lucas! Clara precisa de nós, suas! Palavras engasgaram na garganta enquanto ela mantinha o olhar fixo na filha. A pequena girou a cabeça, olhos arregalados e brilhantes. Mamãe, o que está acontecendo com a vovó? Com o papai? Na inocência da criança, havia uma pureza que cortava a tensão como uma faca. As lágrimas se acumularam nos olhos de Sofia. É hora de decidir. A avó olhou para os presentes. A gravidade nas palavras reverberou em cada canto da sala. Vocês devem escolher. Farão parte deste legado ou permanecerão nas sombras, se escondendo da verdade? A fenda brilhou mais intensamente, e Sofia percebeu que o futuro deles estava se desenrolando como um filme. Cada escolha levaria para um caminho desconhecido. Serão amigos ou inimigos? Viver em tempos de incerteza. Miguel voou para o lado. A voz dele um grito de dor. Clara, venha comigo. Não é seguro aqui. Mas estranhamente cada movimento fazia parte de um grande espetáculo que o cercava. Como se a própria casa estivesse decidindo
Quem permaneceria em pé e quem cairia nas trevas? Não, Sofia gritou, decidida. Clara é a única que pode decidir seu destino. Ele não é, ele nunca foi o seu verdadeiro pai. A sala parou e o eco das palavras cortou o silêncio como uma lâmina afiada. A pequena olhou para o pai, não, o homem que acreditava ser seu pai. E o olhar de Clara era como um espelho, refletindo a bravura com que Sofia enfrentava a verdade. E o que eu faço agora, mamãe? Perguntou a voz pequena, mas firme. Com o coração na mão, Sofia se agachou e olhou diretamente nos olhos da filha. Você é especial, Clara. Você é a chave de tudo. Eu não sei o que vem a seguir, mas isso não diminui quem você é. Você tem o poder de mudar o nosso futuro. O brilho da fenda agora pulsava com uma luz dourada, quase áurea, como se estivesse esperando pelo toque da pequena. E então, ao invés de medo, Clara estendeu a mão, a confiança iluminando seu rosto. Então eu escolho a verdade. Uma onda de energia percorreu o local, um eco de murmúrios reverberando nas paredes. Todos sentiram o impacto daquela decisão. O ar fez whoosh e a luz começou a se intensificar. A avó sorriu, e mesmo que o rosto de Miguel persistisse em dor, havia um brilho de esperança. E enquanto a mansão tremia por dentro, todos entenderam que não poderiam fugir da verdade. O que estava construído no silêncio se descortinava afinal, e o destino delas seria escrito não em mentiras, mas na coragem de enfrentar o que realmente eram. Assim, enquanto tudo ao redor começava a se transformar e se reestruturar, a luz envelopou a todos. E assim, entre revelações e um futuro em construção, a cena se desfez numa nuvem de luz. Momentos depois, tudo se apaziguou e começou um novo ciclo, mas o que restou na mente de Sofia era um eco grave. Este era apenas o começo. Agora, se você chegou até aqui, não esqueça. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a manter este conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Suas vozes são importantes. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.